Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário. Eu vou fazer a vossa mensagem referente à árvore da vida, a cabalística. Lembrem-se que é uma leitura mais terapêutica e não tão para o nosso mundo mundano, para as nossas questões cotidianas. Este tipo de mensagem é apenas um pequeno exemplo do que significa, estou tão longe, gente, do que significa uma leitura cabalística. A cabalística é muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso. Isto é só apenas um levantar do véu do que é uma leitura cabalística. O que é certo é que a leitura cabalística ajuda-nos a entender certos propósitos na nossa vida. Na nossa vida ou na nossa jornada nós temos o propósito maior, mas dentro daquele propósito maior surgem sempre propósitos mais pequenininhos que servem como crescimento, como direcionamento, como alinhamento ao propósito principal. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, gente. Eu até sorrio, porque, mas olha, eu vou-vos relembrar. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é super importante para o canal. Subscrevam se sentirem que que o conteúdo deste canal de alguma forma realmente vos ajuda, vos orienta. Verifiquem a campainha das notificações para que vocês sejam sempre avisados, informados de todo e qualquer novo conteúdo que seja colocado no canal. E se sentirem que estas mensagens podem ajudar alguém que vocês conheçam, partilhem, porque vocês podem ser um canal espiritual na vida dessas pessoas, gente. Nós somos canais de formas diferentes, mas nós somos às vezes canais de comunicação e de direcionamento divino para outros seres de luz. Eu depois vou passar para a segunda câmara, à qual vocês vão ver os decks. Os decks não são decks tradicionais, são decks direcionados à Cabalá, à cabalística, e a cabalística são trabalhada através destes decks próprios e específicos. Eu vou passar então à câmara de baixo para vocês verem as vossas cartinhas a sair, a vossa mensagem, para que vocês tenham uma noção mais completa daquilo que eu vos poderei ter que comunicar na vossa mensagem. Na cabalística, a nossa jornada é dividida em 3 pilares importantíssimos, que é o pilar do rigor, que é o da esquerda, o pilar do meio é o pilar do equilíbrio, o balanço, e o pilar da direita, que é o pilar do amor, o pilar dos sentimentos. Às vezes é o amor próprio, a paz connosco próprios. Como eu digo, esta mensagem é mais direcionada a nós, aos nossos bloqueios, do que propriamente ao mundo, porque se nós mudamos a nossa forma de ver os obstáculos, ver as pessoas, ver as dificuldades com outros olhos, automaticamente o mundo modifica. O mundo modifica, a gente vê o mundo com outros olhos, gente. E eu garanto-vos que isto é pura realidade, porque eu vivo em primeira mão essa diferença. E este primeiro deckzinho que vocês estão aqui a ver, ele traz os 72 nomes de Deus. Na Cabalá existe ou é muito direcionada aos nomes de Deus, que são os 72 nomes. Cada nome de Deus tem uma força, uma proteção, uma orientação ou uma bênção na nossa vida. Eu vou tirar no final da vossa leitura um dos nomes de Deus. Neste deck daqui de baixo, que é só um deck, mas é o lado sombra, que é o nosso bloqueio, é aquilo que nós temos que trabalhar. E o lado de luz é o aprendizado. Porque a gente, quando aprende, desbloqueia, ok? E isto vai ter muito a ver com as energias que vai sair em cada pilar do vosso propósito do momento. Do momento. Não é propósito de vida, é o propósito do momento. Como vocês já sabem, vamos fazer a invocação dos nossos queridos seres de luz, para que nos tragam realmente os melhores conselhos, os melhores direcionamentos à nossa jornada e à nossa vida. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas um veículo e um canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Mostrem-me, por favor, signo de Sagitário. Sagitário, por favor. Quais as energias para cada pilar no seu propósito? Mostrem-me, por favor, o pilar do rigor. Isto é o que está mais difícil para vocês. O equilíbrio é o que vocês necessitam alcançar. E esta cartinha saiu sozinha, gente. E é a cartinha que vos sai no vosso coração, na misericórdia, ou na paz, no amor interior. Vamos ver qual é o bloqueio. Mostrem, por favor, o bloqueio. Vocês têm o bloqueio da vossa pirâmide ou do pilar do rigor, equilíbrio e do amor. O lado luz, que é o que vocês têm que aprender, ok? Isto é como se fosse o vosso propósito, ok? Em vários, isto é, nos três pilares da vossa vida. A luz, o lado luz, e como eu digo no final, eu vou tirar o nome de Deus para vocês. A nível do vosso pilar do rigor, o que é que vocês têm aqui como propósito? A carta dos karmas. Esta carta é a carta da justiça / ajustamento. Ajustamento é quando nós temos que equilibrar ou realmente fazer um encerramento justo. Porque esta carta, ela indica muito a necessidade de ajustar, de equilibrar karmas na vossa vida. Ou situações que são repetitivas na vossa vida e é como se vocês tenham o propósito, há um propósito neste cerramento ou neste equilíbrio do karma. É como se tivessem a possibilidade de pagar uma dívida karma, para depois entrarem num ciclo de dharma. O dharma é a recompensa de fecharem o ciclo kármico. A nível do vosso equilíbrio, ai Jesus, a roda da fortuna, eu não digo, é o dharma. Karma e o dharma, porque esta lâmina, ela fala da fortuna e da abundância, é o dharma, gente. Meu Deus, eu vou-me simplesmente limitar à mensagem. Vocês têm a possibilidade, volto a repetir, ou vocês estão realmente a encerrar, a limpar dívidas kármicas na vossa vida e a entrar num ciclo dharma, um ciclo de recompensa, um ciclo de fortuna, que é o equilíbrio. A nível do vosso ciclo, ciclo da pirâmide ou do pilar da misericórdia, não. Vocês têm o DAT. Este DAT é como se vos desse a chave de entrar e de sair entre os dois mundos. Porque o DAT dá acesso aos segredos e acesso às lições que ainda vocês irão realizar. É como se vos desse o acesso às profecias. Gente, quem tem algum tipo de lua, ascendente, Vênus, Sol em Escorpião, faça favor de ver a mensagem de Escorpião, porque a Escorpião saiu tanto o karma
como a carta de Date. E eu, por coincidência, eu tenho Sol em Escorpião, Sol em Sagitário e tenho Lua em Escorpião. Eu tenho o ascendente também em Sagitário. Vejam a mensagem, porque estamos a falar aqui na possibilidade de vocês terem as chaves de uma época, de um ciclo de recompensas, de bênçãos e da capacidade de vocês terem. É quase como se vos desse a capacidade de prever, não só para vocês, mas aqui é mais para vocês, porque esta mensagem é para vocês. Prever, sentir, intuir. É uma premonição. A gente, quando intui que algo vem até nós, que algo se está para materializar na nossa vida, é uma profecia, gente. O bloqueio ao vosso Dharma, ao vosso karma. Vocês têm fazer julgamentos imparciais é a lição. Fazer, ou ser a necessidade de ser imparcial. Fazer julgamentos. Não é que vocês falhem no vosso julgamento, é como se vocês necessitem realmente de ser imparciais nos vossos julgamentos e, para além de serem imparciais, não fazer julgamentos rápidos. Entendem? Não fazer julgamentos rápidos, porque aqui é a carta do rei Salomão e a história das duas mulheres e o bebê. Vocês têm a carta da cabeça, que é o vosso bloqueio, é a cabeça, e tem a ver com o discernimento a nível de julgamento, ou da necessidade de fazer julgamento, seja o julgamento para com vocês próprios, o auto-julgamento, seja para fazer o julgamento com os outros envolvidos na questão. O bloqueio diz-vos discriminação e discernimento, é o que significa esta carta. Pede-vos para, a nível de mente, vocês trabalharem a razão, a lógica do pensamento e o senso comum. O senso comum é quando eu digo que a minha decisão, mesmo que às vezes eu tenha que adaptá-la em senso comum às pessoas que estão na minha vida, ela não deixa de ser justa. Eu apenas faço a adaptação para ser justo para mim e para o outro. Isto é o senso comum. A nível das emoções, necessidade de ter coragem nas vossas convicções. E isto é o que eu estou a tentar ter desde este mês. Coragem nas minhas convicções. Que eu tenho convicção, a coragem que me faltava. A forma de ação é tempo de tomar ou de estarem mais racionais, ter mais informação sobre as escolhas, que ainda agora não fazer julgamentos ou escolhas rápidas, e depois de fazer essas escolhas, manter-se firme. É não voltar atrás, porque os karmas, muitas das vezes, o que é que a gente faz? Toma uma decisão e depois o karma volta e a gente torna a repetir o mesmo karma, e às vezes com as mesmas pessoas e com as mesmas situações. Quantas vezes nós estamos a sair, isto é um exemplo para vocês entenderem, quantas vezes a gente tem um relacionamento kármico, finaliza e depois a pessoa volta e nós voltamos outra vez a tal reconciliação e volta a ser mais uma jornada kármica, e cada vez que há um retorno, essa jornada se torna mais dura, porque nós não estamos a ser firmes nas nossas decisões. Por isso é que a nível da emoção há que ter coragem nas nossas convicções para depois nos mantermos firmes, ter o máximo de informação do que estamos a vivenciar ou buscar mais informação para depois de fazer a escolha manter-nos firmes, para ter a tal aprendizado de ser imparcial e ter o senso comum de tomar a decisão para o bem de todos.
certo? A nível do vosso Dharma, isto é o Dharma, gente. O vosso bloqueio ao Dharma, o que é que está aqui, ou que pode estar aqui meio que a bloquear o vosso Dharma? A entrada destas coisas boas. A teimosia. A cartinha do teimoso. Engraçado que esta carta do teimoso saiu em Escorpião, só que no lado do coração. Vocês, a nível de bloqueio, vocês têm a carta dos peixes. E esta carta dos peixes, ela fala muito da necessidade de deixar submergir, fluir as coisas de uma forma muito natural. A carta, como eu vos disse, chama-se Peixe e ela fala, o significado dela principal é aceitação da vontade entre como é, as existências exteriores às nossas influências, ok? O que pode ser influenciável, coisas externas que podem ser influenciáveis à nossa vontade, ok? A nível do bloqueio na vossa mente, diz necessidade de estar aberto a novas ideias, necessidade de ser direcionado até ao final. É como se vocês estejam a ser realmente direcionados a concluir algo, porque aqui diz mesmo a necessidade de ser ou de estar a ser direcionado a concluir, a finalizar. A nível das vossas emoções, o bloqueio tem a ver com o contentamento, a sinceridade e, acima de tudo, ser honestos com vocês próprios. Ser honestos com vocês próprios, a nível dos vossos sentimentos. Forma de ação é tempo de soltar e de ir com a corrente. Por isso é que eu vos digo, vocês não estão a fluir como deviam fluir, é soltar e fluir com a corrente, mas isso não é dizer perder-se a meio do caminho, ok? É fluir, mas estar... Por isso é que vocês têm que estar com a mente consciente, ok? Fluir, mas não é dormir ao sabor das ondas. Não, gente, não. A vossa lição. Esta carta é a carta do menino teimoso, do menino... Ai, como é que se diz em português? Aquelas crianças que gostam de tudo ao jeito delas. Caprichoso. Cuidado com os nossos caprichos. Cuidado com o nosso ego. E com as nossas teimosias. Ai, que cabe tão bem a mim aqui. Ai, Jesus, eu não me deixava fluir porque eu estava teimosa, gente. Ai, que grande puxão de orelhas que eu estou aqui a falar com vocês. A carta do menino diz-vos assim: a criança com vontade rebelde, ou representa aquele tipo de príncipezinho ou de princesazinha ambicioso no seu ego ou na sua personalidade, a tal teimosia. Quando a gente sabe que tem que... Lembras-te de dizer que estamos a ser direcionados para um final? Quantas vezes eu já vos disse que eu sabia o que tinha que fazer, só que eu andei estes 2 anos e meio na teimosia de não deixar fluir. Certo, eu não deixava fluir, mas eu sabia que no momento em que deixasse fluir o meu Dharma ou a conclusão do meu karma, da lição que eu tenho que fazer do meu karma, será completa, só que o meu lado humano não é o meu lado espiritual. O meu lado espiritual sabia tudo isso e mais alguma coisa. O meu lado humano não tinha a coragem, a tal cabeça, não tinha a coragem de tomar a decisão e manter-se firme na decisão. Não tinha. Isto vocês enquadram a vocês. Isto é só o meu exemplo para vocês entenderem aquilo que eu vos estou a tentar explicar. Aqui, quando vos sai a carta do Dat, esta Safirá é a Safirá que quase ninguém
tem a curiosidade de saber, ou tem a curiosidade de entrar. Tanto é que, se vocês repararem aqui na árvore da vida, que isto é a árvore da vida que está aqui, vocês só encontram 10 safirás. Porque são as 10 safirás que normalmente na cabalística a gente investiga, que é os tais desbloqueios dos nossos chakras, de entender o nosso propósito aqui na Terra, para chegar à luz suprema. Esta safirá é a safirá número 11, que é a safirá dos segredos, dos mistérios, como ainda agora vos disse, das premonições, de ver, é de ter as chaves. Esta safirá é como se vocês tivessem as chaves realmente para entrar e sair entre os dois mundos. É mesmo o que diz esta lâmina, ok? Por isso é que diz que é as lições que ainda vocês irão irão realizar, os segredos, porque vocês, quando alcançam este nível de ter as chaves na vossa mão, é quando vocês chegam, na maioria de vocês, na maioria isto é, em metade, eu não digo em todos, porque nem todos têm a força e a capacidade, e por isso é que quando era mais nova eu não quis as chaves, eu recusei as chaves. A gente tem a capacidade de ver, ouvir, pressentir, cheirar aquilo que os outros não conseguem ver. Porque nós temos a facilidade de estar no nosso mundo com a conexão do mundo espiritual, do mundo invisível. E eu acho que já vos falei sobre quando eu era criança, e o meu acordo com Deus foi que um dia, quando eu estivesse preparado, me voltar a dar as chaves. Porque eu conseguia ver, conseguia escutar, conseguia pressentir, como se fossem carne e osso. Eu via mesmo, como se fossem pessoas à minha frente. Ok? A nível do vosso bloqueio, para aqueles que estão a entrar nesta fase, preparem-se, porque não é fácil. Eu vou-vos dar pela minha experiência pessoal, e por isso é que eu quis entregar as chaves, e eu não me sentia preparada para ter estas chaves quando eu era mais nova. Porque quando a gente não tem um conhecimento suficiente, ou um apoio suficiente que nos ajude a entender e a usar da melhor forma estas chaves, as forças que mais se aproximam de nós são as forças de sombra, não são as forças de luz, são as forças de sombra, porque são as energias mais baixas, mais densas, que estão mais próximas de nós e que precisam de nós, de um apoio, de uma ajuda, de um direcionamento, e as que estão mais próximas de nós, por isso é que são as que nos alcançam mais facilmente. E quando nós não sabemos utilizar esta chave, vamos ter muito medo, que era o que eu tinha muito medo, muito medo. O bloqueio, vocês têm o bloqueio a boca. O vosso bloqueio é a boca, vamos ver o que é que vos quer dizer. Cuidado principalmente com a vossa comunicação, porque a nossa boca é a nossa cobra, é o nosso pior inimigo de nós próprios, é a nossa boca. Nem é o nosso pensamento, é a nossa boca. Porque o nosso pensamento pode pensar, mas se a boca não libertar aquilo que a gente pensa, não faz mal a ninguém, certo? Agora, quando a gente pensa e fala, é por isso que a boca é o nosso pior inimigo. A boca é o nosso pior inimigo. Por isso, cuidado com as palavras que vocês lançam a vocês mesmos, de se colocar para baixo, ou de não serem ingratos. Cuidado, porque uma coisa é a gente pensar, outra coisa é quando a gente traz o nosso pensamento à nossa boca e exterioriza para fora. A nível da vossa boca, diz-vos assim: tempo de autoexpressão ou de comunicação clara. A nível da vossa mente, pede-vos a habilidade de comunicar ideias de uma forma clara e concisas. A importância de encontrar as palavras corretas. Ok? A nível emocional,
A habilidade de expressar sentimentos sem se tornarem demasiado emocionais, porque as nossas emoções, quando estão alteradas, vai mexer com o nosso consciente ou com a nossa razão e vai fazer com que a gente fale coisas que às vezes não eram para ser faladas. Por isso é que a gente diz, palavra lançada não é recolhida, gente. E às vezes uma palavra fere muito mais do que uma atitude ou uma ação. A nossa palavra são como lâminas, como facas, e a gente tem que ter a noção disso. Por isso é que eu, quando entro numa discussão, e eu muitas das vezes, eu agora nem discuto, eu escuto, isto é verdade, e eu sei que irrita a outra pessoa, mas eu sei que se naquele momento eu me deixar influir por aquilo que eu estou a escutar e pelas minhas próprias emoções, eu vou dizer coisas que depois podem não ser exatamente aquilo que eu queria dizer, e aquela palavra eu já não a volto mais atrás, e então eu agora tenho muita tendência, e já me chamaram muita atenção porque não entendem, que eu escuto muito, mas falo pouco. Isto é uma inteligência sábia, gente, porque a gente se cala, a gente ouve melhor aquilo que o outro está a dizer, e consegue discernir se a palavra, a ação daquela pessoa que nos está a comunicar no momento, se é de coração ou se é uma fúria momentânea. E quando a gente deixa acalmar toda a tempestade, a gente tem a hipótese de responder a tudo aquilo que foi dito de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sábia, com as tais palavras corretas, e aquilo que vocês vão dizer com as palavras corretas, no momento certo e com o tom de voz indicado, fará com que a outra pessoa, 90% do que vocês vão dizer vai ser escutado. Porque se vocês discutem, são 10% para cada lado escutado, mas se vocês calarem, entenderem, meditarem e depois então agir com sabedoria, garanto-vos que 90% do que vocês dizem é escutado, porque a outra pessoa apenas está calma e está para escutar a vossa opinião. Isto é só um conselho meu, porque foi o que eu aprendi. A forma de ação. Vocês devem expressar ideias ou emoções de uma forma efetiva, em ordem ou em função de convencer os outros da verdade à qual vocês acreditam. É ter a capacidade imparcial do senso comum de eu dizer assim, olha, esta é a minha verdade, eu sou convicto nesta minha verdade, aceito que tu não aceites a minha verdade, mas não... assim como eu aceito que tu não aceitas a minha verdade, e eu ao aceitar a tua descrença, já é como se vocês colocassem uma barreira, tipo, o que vocês pensam, eu não considero minha verdade, mas eu aceito. A tal julgamento imparcial, num senso comum. O vosso ensinamento. Ai, a terra, o plano. Esta carta fala da planificação e que muitas vezes a gente faz um plano, um primeiro plano, e às vezes temos que corrigir o primeiro plano. Esta carta, já vos vou dizer o que é que ela vos quer dizer, que ela representa a Terra, ok? Ela representa a Terra, que é Malkut, é Terra, por isso que é o plano, e esta carta diz-vos assim, Malkut, o Kingdom é terra, é o que eles querem dizer aqui. E diz assim, esta carta ilustra, eu tenho que ler, que tenho que traduzir porque este texto é grande. Esta carta ilustra o desenvolvimento e o estado final do processo da criação. Havendo tido a vontade de criar um jardim, esta jovem mulher desenhou um plano para definir a forma do jardim, determinando quais os materiais que ela iria precisar e como ela queria trazer a sua ideia ao plano físico, tornando-o real. Durante durante a meditação de tu podes ver fortemente
um homem ou uma mulher de boa aparência, representando o mundo físico, confirmando de que tu estás de que tu estás ao primeiro nível da consciência. Por isso é que eu vos digo, para vocês, ou para uma parte de vocês estão a atravessar o limbo. O limbo é o véu entre os dois mundos. Por isso é que eu digo, às vezes há certos planos, ou há necessidade realmente de fazer certos planos. Lembre-se de dizer aqui o silêncio, escutar e agir com sabedoria, ler, ver, entender, para fazer os planos e depois, dentro daquele plano que a gente faz, trazê-lo à realidade, trazê-lo, materializá-lo na nossa vida. Exatamente como este plano que eu ainda agora vos disse. Eu conseguia ver materializado no meu plano Terra aquilo que os outros não conseguiam ver, certo? Vamos ver qual é o nome de Deus para vocês. Mostrem-me, por favor, qual é o nome de Deus para Sagitário. Qual é o nome de Deus para Sagitário, por favor? Qual o nome de Deus para Sagitário na cabalística? Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa, qual o nome de Deus para Sagitário. Eu quero que a cartinha salte, por favor. Qual o nome de Deus? Ui, são muitas, gente, são muitas. Eu vou aceitar as que viraram, que foram estas duas. Eu não sei o que é, mas vou aceitar estas que viraram. E eu vou colocar as outras aqui. A primeira que vos virou foi desafiando a gravidade. A gravidade o que é que faz? Põe-nos na Terra. Desafiando a gravidade é voar acima da Terra. É estar acima. Gravidade. Voar, movimentar-se de forma livre. Este nome diz, o nome de Deus chama-se Vav Lamed. Este nome, agora vamos ver o significado, a força que este nome vos dá. Eu uso este nome para usar o poder da mente sobre a matéria, a alma sobre o ego e o espiritual sobre o físico. O meu objetivo não é renunciar o mundo físico, mas eliminar o que tem controle sobre mim, que é o que está na Terra, o que tem controle sobre mim, e tornar-me o verdadeiro capitão do meu destino. Tudo será possível. A segunda lâmina que vos saiu é a transformação global. Transformação global. O nome de Deus é Haim Shim Lamed. E diz assim, eu, através deste nome, faço a reflexão da verdadeira espiritualidade no mundo de paz. Espera aí, eu tenho que traduzir porque ele tem outra palavra na frente e assim não dá sentido. Eu reflito sobre a verdade espiritual que traz a paz ao mundo. E com essa paz dentro do meu coração. Com este nome, eu acelero a minha transformação e as forças de paz através do mundo. Gente, eu a sério, esta mensagem enquadra-me a mim também. Enquadra-me a mim também.
Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. O meu muito obrigado. Como eu digo, às vezes estas informações são demasiado, eu não digo complicadas, são complexas, porque necessita que a gente tenha ou busque realmente um conhecimento muito mais profundo do que nós estamos aqui a fazer, de quem nós somos, para que estamos aqui, qual é a nossa função na Terra. Todos nós temos uma função na Terra, ok? E por isso, para alguns de vocês, este tipo de mensagem pode ser um bocadinho complexo, um bocadinho difícil de entender. Mas acreditem que se vocês forem espreitar por curiosidade mais adentro do que é espiritualidade e do que esta mensagem que eu estou a comunicar, aqui realmente mostra-me que uma parte, eu não digo todos, uma parte de vocês realmente podem ter a possibilidade, volto a repetir, de fechar karmas, seja desta vida, seja de vidas passadas, e entrarem num ciclo de Dharma, num ciclo de bênçãos na vossa vida, para além de uma pequenina parte de vocês ainda conseguir aquelas chaves do limbo entre os dois planos, o mundo e o espiritual. Usem sempre com sabedoria. Usem sempre com sabedoria, porque como eu digo, se vocês têm as chaves e não a sabem utilizar, ou não têm a força, o conhecimento necessário para saber utilizar aquela chave, ou não têm a base para vocês se defenderem das energias mais densas, porque são as que estão mais perto do nosso plano Terra, porque os seres de luz, gente, eles não estão tão perto do nosso plano Terra. Ok? A nossa dimensão, onde nós estamos entre o universo e a Terra divide-se em dimensões. A Terra em si é a dimensão 3. E aquelas pessoas que não conseguem evoluir, pelo menos para uma evolução 4D, já fica ali no entremeio. Depois há as outras que evoluem, como eu acredito que esteja já numa 5ª dimensão. E depois há a 6ª dimensão, que aí já entramos nos seres de luz, mais para cima que é os anjos, querubins, serafins, mais para cima são os arcanjos, acima dos arcanjos é quem chefia, entendem? Há uma hierarquia, ok? Dimensional. Por isso é que eu digo, se a gente tem as chaves entre os dois mundos, as energias, a dimensão mais perto de nós, que é a densa, não é aquela que está tão elevada, é aquela que vai contactar primeiramente com vocês. E é aquela que põe mais medo. Porque são aquele tipo de os encostos, que a gente diz que é os encostos, aquelas pessoas que vagueiam na Terra, as pessoas não, as almas que vagueiam na Terra, que ainda não encontraram o seu rumo e que nós, como canalizadores, podemos realmente ajudar essas almas a encontrar o rumo, a encontrar a luz, mas há outras que não querem encontrar, gente. Há outras que se querem manter exatamente no sítio que estão. E é essas que são as mais difíceis de lidar, porque elas põem medo, elas vêm para assustar, elas vêm para colocar medo, temor. E era o que me surgia a mim, e eu tinha medo e pedi para me fechar, para levar as chaves, que eu não me sentia preparada para ter aquelas chaves naquela altura. Mas eu acredito, mais tarde ou mais cedo, esta chave irá ser devolvida. E eu acredito que já começo a sentir os primeiros efeitos, porque nestes últimos tempos eu tenho começado outra vez a despertar muito durante a madrugada. E quando nós despertamos muito durante a madrugada, são seres, energias que estão cerca de nós e que de alguma forma nos despertam. Para nos... porque o despertar é como se nos desse a consciência do plano em que a gente se encontra. E muitos dos meus sonhos, isto é pura realidade, muitos dos sonhos que eu tenho
são premonições. Eu consigo ver as pessoas que não conheço, que aconteceu-me ainda há pouco tempo uma situação dessas, e eu sonhei com essa pessoa, eu vi a forma da pessoa, mas eu disse, eu não conheço a pessoa, mas se eu a vir, se eu a passar por ela, era uma mulher, se eu passar por ela, eu sei exatamente quem ela é. E na outra semana, uns dias depois, eu tive que ir a um lugar, e é que essa pessoa estava lá, e eu disse, era esta pessoa, e esta pessoa trabalha com outra mulher, e eu sabia descrever as duas, só que eu não as conhecia, eu sabia que não as conhecia, mas eu sabia descrever as duas. Porque lá está, é o nível de dimensão à qual eu já me encontro. Por isso eu acredito que eu esteja a entrar numa dimensão ou aquelas chavezinhas que eu entreguei, mais tarde ou mais cedo viram às minhas mãos, e o acordo que eu fiz com Deus foi exatamente esse, para levar as chaves, e quando sentisse que eu já estava preparada e que era merecedora, para me devolver os meus dons, para eu realmente poder fazer mais. Porque nós, com esse dom, a gente pode direcionar realmente muitas almas que vagueiam ao eterno descanso ou a subir realmente de plano. Meus queridos, é assim, a vida é assim, a espiritualidade é assim, é muito difícil às vezes a gente clarificar, fazer o outro entender aquilo que a gente entende ou tem como percepção, mas eu dou o meu melhor para que vocês me entendam, tá bom? O meu muito obrigado, não se esqueçam do vosso like, do vosso joinha, fiquem bem, até à próxima, obrigada.